Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao clubedotécnico.com. Nós estamos aqui com o professor Ismário Diogo e nós vamos falar para vocês um pouco sobre disjuntores, ok? Olá professor, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, pessoal aí do Facebook, do YouTube, né? Sim. Pessoal do Clube do Técnico. Hoje vamos falar de um dispositivo de proteção, Daniel. Os disjuntores. Correto. E, professor, uma dúvida, né? O pessoal tem uma dúvida muito grande em relação a qual disjuntor que nós devemos usar, né? Então, primeiramente, para que serve o disjuntor? Qual é a finalidade de um disjuntor, dependendo da classe dele? O disjuntor, Daniel, é um dispositivo de segurança e proteção. Certo. Tá? A proteção se encontra entre o limite de corrente elétrica que pode passar sobre ele, sim, protegendo os condutores, tá? E às vezes algumas cargas também. Tá? Então, na verdade, ele protege tanto a sobrecarga quanto os condutores que levam lá. Bom, como é que ele funciona? Em função da corrente, Daniel, que passa entre os dois terminais, existe uma junção bimetálica. Essa junção bimetálica começa a aquecer em função da corrente e ela é lapidada, ela é trabalhada, para que quando chegar no potencial determinado da corrente no qual ele foi designado, correto, ele vai desarmar, ele vai interromper a passagem, se diz, né? Sim. E duas coisas muito importantes que nós temos que saber no caso, todo disjuntor, para ser instalado no circuito elétrico, ele tem que ser, além de saber qual que é a curva, né? Que ele vai ser empregado a curva correta de desarme, também tem que saber qual que é a corrente certa, né, professor? Para poder ter a proteção adequada. Exatamente, né? Daniel. O dimensionamento dos disjuntores é muito importante, Daniel. Para a gente não cair ainda na parte da curva, que é um pouquinho mais complexo, a gente vai falar sobre o dimensionamento de corrente elétrica, ou seja, o seu limite em que ele vai, vamos assim dizer, desarmar, né? Ele vai atuar a sua proteção. Então é importante a gente conhecer, Daniel, que um disjuntor ele tem 3 estados de ligações. Certo. Ele tem o ligado, que é o devidamente, né? O pessoal fala, tá ligado. Observa aqui, ó, vermelho, né? Tá vendo? Vermelho por quê? Porque se você está em risco, se você entrar aqui com a mão ou algum dispositivo elétrico ou condutor, né? Então corre risco de curto-circuito e choque elétrico. Então está ligado. Isso é quando está trafegando a corrente dentro dos seus parâmetros, vamos assim dizer. Se ele tiver uma sobretensão, um curto-circuito, alguma coisa, a corrente ultrapassar o seu valor, ele vai desarmar. Ele vai autodesligar. Bom, aí nós temos 2 situações, ligado e desligado. Porém, se não for bruscamente desligado, se ficou uma corrente alta e ele começou a aquecer depois que a corrente foi subindo lentamente, porque a corrente vai subindo lentamente, em função a temperatura da junção bimetálica também vai subindo lentamente, então você provoca um aquecimento aqui dentro. Aí também, logicamente, ele vai desarmar, ele vai atuar em sua proteção. Porém, ele vai ficar aqui, vamos dizer assim, mole, escamoteável, né? Ou seja, sim, você não vai conseguir rearmar ele. Esse é o estado de trip. Correto. Então, ligado, desligado e estado de trip. É importante a gente saber essa função do estado de trip, porque se a gente pegar no momento que está acontecendo a atuação da proteção, a gente consegue fazer já uma análise de que tipo de acontecimento de proteção está atuando e em função ao quê? Ou seja, se é um curto-circuito, se é um mau dimensionamento, se está subindo a carga lentamente. Então, isso consegue analisar dessa forma. Tá? Então, a gente, em poucas palavras, né, é o dispositivo de proteção que tem 3 estados, né? Ligado, desligado e estado de trip. Correto. Bom, pessoal, para quem não nos conhece, eu sou o professor Daniel Almeida, do Clube do Técnico, professor Ismário, né?
E nós estamos aí transmitindo uma live para vocês, falando um pouco sobre disjuntores, né? E pode deixar suas perguntas, né, Daniel? Pode perguntar, o pessoal pode estar entrando aí, dando bom dia. O Marco Rodrigues, bom dia. Nós temos o Paulo Roberto de Paula, o Luiz Carlos Bossarino, o André Luiz de Arruda, Juliano Xavier, muita gente entrando aí, tá, pessoal? Pode entrar, pode perguntar, a gente está aqui à disposição. Já vou fazer uma perguntinha pro pessoal que está aí, para ver se eles estão afinados, tá? Sim. Se eles estão afinados mesmo. É isso aí, pessoal. Bom, Daniel, tem uma pergunta aqui. Já tem uma pergunta? Tem. Então, pá. Bom, o Clériston Paulo Andrade. Professor Daniel, bom dia. Sou membro do Clube do Técnico e gostaria de informações sobre cursos de NRs. No final, a gente dá uma explicação para você de como que funciona a parceria com esses cursos aí, tá, o Clériston? Mas é só você acessar almeidatreinamentos.com.br, tá bom? Vamos lá, o Maxwell, bom dia. Itubiara, muita gente está entrando aí. Bom, Daniel, só para a gente, enquanto o pessoal está entrando aí e tiver perguntas sobre disjuntores e proteções, tá? Certo. A gente pode observar que o disjuntor ele tem algumas características. Esse disjuntor, ele tem um encaixe DIN, tá? Esse é um encaixe rápido, né? Usado em painel de comando, quadros e assim, né? Tem outros modelos, que é a linha Unique, né? E ela está um pouco deixando de lado em função desses tipo de invólucro, né? É mais rápido, produz mais, vende mais, torna barato. Então, N possibilidades estão se deslocando a linha Unique. Uma outra coisa que acontece, Daniel, por exemplo, disjuntores nós temos vários tipos, tá? Nós temos disjuntor monopolar, certo? Tem pergunta aí, Daniel? O pessoal está entrando, está dando bom dia, falando que é muito bom o assunto sobre curvas de disjuntores. O Carlos Gonçalves, ele é Belém. Seja bem-vindo, Carlos. Tá falando do disjuntor monopolar, né? Ou seja, ele protege uma fase, tá? Lembrando que, olha, tem numeração 1, 2. O padrão é que entre pelo pino 1 e saia pelo pino 2. O padrão diz que entra número ímpar e sai número par. Ó, pra gente só antecipar um pouquinho, Daniel. Olha aqui, ó, um tripolar, tá? Um disjuntor que protege 3 fases simultaneamente e no qual o rearme ou arme ou ligar ou desligar, né? A atuação dele atua-se simultaneamente nas 3 fases. Mas olha a numeração. Entrada ímpar, 1, 3, 5 e a saída par. 2, 4, 6. Eu posso colocar ele assim? Não. Eu não posso, né? Não é o correto. Não é só uma questão de numeração, e sim você altera o funcionamento dele. Ele vai desarmar em sobrecorrente? Ele vai desarmar em sobrecorrente. Mas ele não está dentro dos conformes de ligações. Então tem um mecanismo aqui no qual necessita o sentido correto da ligação, para que tenha a sua máxima aproveitamento. Certo. Eu tenho bipolar, certo? Bipolar é quando são 2. Nesse caso são 2 o quê? Monopolar. O bipolar, olha para você, por que isso? Porque 1 e 1. 1 e 1. O bipolar é 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, não. Por quê? Porque aqui tem que entrar o quê? Ímpar. E aqui tem que sair par. Então, é 1, 2, 3 e 4. Ó, seguindo esse padrão aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então seria isso aqui, ó. E o trifásico teria outra fase. Bom, uma característica interessante, Daniel. Eu posso desacoplar ele aqui, ó. Existem outros que eu posso colocar uma trava de proteção. Essa trava fica bem evidente aqui, ó, nesse disjuntor motor, que a gente vai falar daqui a pouco. Olha aqui, ó. Posso colocar um cadeado aqui, um cartão vermelho. Então é uma forma que, quando estiver em manutenção, ninguém sem aquele devido equipamento, chave ou autorização, né, que é o caso do cartão vermelho, possa vir lá e ligar
erroneamente, provocando até mesmo um acidente, tá? Então tem todas essas características. Observa que esse aqui, ó, ele tem um pino, ele solta aqui. Se você observar essa pecinha, para você acoplar, se for necessário, Daniel, um desse como 2 ou 3. Só que não é o correto. O correto é você comprar ele já no design, porque o sistema de proteção ele atua de uma forma mais rápida. Mas também tem essa condição aqui que pode ser feita, tá? Não é nada assim errôneo, né, em Sim. acontecer. Bom, pessoal, tem perguntas aí. Deixa eu só colocar aqui, subir um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Vamos lá. O Luan Ferreira, qual a diferença entre instalar um disjuntor DPS antes ou depois do disjuntor? Aí a gente vai estar explicando depois para vocês. DPS, né? Então, isso aí a gente vai ver daqui a pouco, né, Daniel? Ó, vamos falar um pouquinho aqui, só identificações de disjuntores, ó. Então, tá bem visto aí na câmera? Tá, então tem o fabricante, tá, tem as características deles, ó. Temos também a corrente. Tem um código, que é o código do equipamento. E o que é importante? É esse aqui, ó, B63/1. Por que /1? Porque ele é um só. Tá? Mas é importante, você viu que está em negrito, Daniel? B é a curva. 63 é a corrente de disparo. Então, ele respeita uma curva de disparo de característica B e vai ser disparado em 63 amperes. Correto. Essa é a característica dele. Eu tenho uma dúvida. A gente vai estar entrando detalhado falando cada curva uma por uma. Então nós sabemos que nós temos a B, a C e a D. E por que não tem a A, professor? Pô, é uma boa pergunta. Será que o pessoal do chat consegue responder para nós? Por que não tem A? Pessoal, por que não tem curva A? Por que não tem a curva A? É uma boa pergunta, hein? Por que não tem a curva A? Só tem a curva B, a C e a D. E a D. Olha aqui, ó. Da mesma forma, Daniel. Um outro dispositivo, tá? Olha aqui, ó. C32/1, porque é uma unidade. Curva C. E atua a sua proteção até 32 amperes. Tá? Ou seja, o condutor que está passando a corrente aqui, quando ele chegar a 32 amperes, ele vai desarmar. Tá? Agora, você viu que esse desarme, Daniel, tem um que suporta uma corrente maior em tempo menor e outro e vice-versa. Sim. Tem essa característica, né? Certo. Isso é relação à curva. Isso tem uma aplicação, tá? No disjuntor de curva D, sim, quando se fala curva D, estritamente essa curva é um pouquinho mais longa e aí onde você encontra essa diferença de tempo de atuação. Então, vamos lá. O tempo, que a curva é relação à corrente, né, Daniel? Sim. O que acontece? Depende da linha que você tem. Tá? Como assim linha? O circuito elétrico, a linha que ele é protegido do circuito elétrico, depende da sua carga que está sendo ligada. Existem dois tipos de carga. A ativa e a reativa. Certo? Existem esses dois tipos de carga. Mas não está direcionado diretamente à curva. Ou seja, a ativa, vou ligar uma lâmpada, uma tomada TUG, no qual tem um abajur, alguma coisa, né? Ou seja, geralmente está ligado à transformação de energia elétrica em calor ou luminosidade. Tá? Mas olha o detalhe calor, Daniel. Vamos deixar o detalhe calor separado. Então, a gente tem um tempo de atuação. Liga, o filamento está frio, dá um pico de corrente, mas já acendeu a lâmpada. É muito rápido. É muito rápido. Então, para que o disjuntor não tenha um desarme dele de proteção erroneamente, respeita esse tempo em função da velocidade da corrente, da curva de pico. Por quê? Porque se for um motor, Daniel, imagina o motor está parado, então na hora que eu ligo o motor, a corrente vai lá em cima, corrente de pico.
E à medida que o motor tende a girar, o que acontece com a corrente? A corrente começa a ceder. E em função dessa queda de corrente, ele começa a girar. Só que é lenta essa queda, porque o motor não... Um motor, por exemplo, tem 1.800 RPM. Ele do zero já vai para 1.800 RPM, não vai. Ele vai começar acelerando, até atingir a sua rotação máxima. Então, até a corrente de trabalho, que é a corrente nominal, existe a corrente de pico no motor. Só que o tempo é muito diferente, né, Daniel? Sim. Então, a carga indutiva, no caso do motor, o tempo que se leva para manter essa corrente diferente. Não quer dizer que disjuntor classe B e classe C está adicionado a um é para carga resistiva e outro é para carga indutiva. Não, é o tempo. É o tempo. É o tempo. Na verdade, é a corrente de ruptura, né? Exatamente, Daniel. Então, pessoal, só para resumir, cada disjuntor possui o seu uso correto. Não é pegar um disjuntor e querer ligar no motor, não é assim que funciona, tá? Tem que comprar o correto, tem que comprar o certo. E uma coisa importante também, tá? O disjuntor, ele serve como proteção. Ele é um equipamento de proteção. Se você não comprar o adequado, o que vai acontecer? Ele vai ficar desarmando ou ele não vai desarmar. E você gastou dinheiro à toa. Vai gastar um dinheiro à toa. Porque para corrigir esse problema, vai ter que comprar o correto. Sim. Então, costuma dizer que gasta duas vezes, né? Economia porca, como o pessoal fala, né? Com certeza. Então, o bom dimensionamento da linha, do circuito, da sua aplicação, é essencial para chegar ao valor correto do disjuntor e a sua curva também. É verdade. O Ailton aí de Jesus, né, ele colocou, não tem a curva A para não confundir com o ampere, né, com a corrente. Perfeito, é isso. Carlos mesmo. Gonçalves, ele falou o seguinte, qual a temperatura que pode desarmar o disjuntor? Na verdade, a temperatura do bimetálico, não a temperatura... Exatamente, porque se eu colocar isso aqui exposto à chama, temperatura de 500, 600 graus, vai derreter. Um incêndio vai derreter. E não quer dizer que ele está desarmando. É a junção bimetálica. E essa lapidação de temperatura é em função de uma junção muito pequena que está tendo a corrente ali. E simplesmente, quando chega nessa temperatura que é lapidada e ajustada para o desarme de corrente, ele contrai ou dilata. Certo? E a mola, tem uma mola também de sobreforça que mantém com que ela fique atuada. Então, essa temperatura exata, teria que abrir o disjuntor, colocar ele em teste na corrente máxima e tirar uma foto térmica e falar que daquele ponto da junção está a tantos graus. Sim, já aconteceu de vários casos aí no caso de incêndio, que a casa pega fogo e o disjuntor não desarma. Por quê? Porque a pessoa coloca o disjuntor acima, bem acima da capacidade. Então ele não vai desarmar. Lembrando, viu, que o disjuntor não protege a carga. O disjuntor protege o circuito, a fiação que leva a corrente elétrica. Isso aí. Tá? Eu tenho um disjuntor que protege lá o meu chuveiro. Não, ele não protege o seu chuveiro, ele protege os condutores que levam até lá. Sim. Por que eu caí em chuveiro? Porque é uma transformação térmica. Sim. Tá? E também, nessa característica, é o mal que tem dentro da residência, né? Porque é o número 1 de desarme de disjuntor. Sim. Então é a seguinte situação, né? O cara tem uma casinha lá, ele entrou na casinha alugada, ele entrou na casinha e foi tomar banho no verão. Tomou banho, tranquilo, a água esquentou, foi tranquilo, né? Mas chegou o inverno. Aí que ele foi lá no chuveiro, ele mudou a potência do chuveiro, ou seja, ele trocou de posição, de verão para inverno. Né? Então agora a resistência do chuveiro está em máxima potência relacionada à sua corrente. Subiu a corrente, lógico, é a transformação, né? Maior calor gerado na resistência por Joule, é maior a corrente, porque a tensão ficou fixa. Entre aspas, né? A tensão ficou fixa desde que os condutores não ofereçam resistência à corrente elétrica. Sim. Né? Eu liguei o disjuntor, comecei a tomar banho, ficou no escuro. Certo. Desarmou o disjuntor. Bom, ficou no escuro porque ele foi tomar banho à noite e o disjuntor de proteção que caiu foi lá do medidor. Cara, mas o dono da casa falou que ele veio aqui no quadro, ele substituiu o disjuntor do quadro porque teve esse problema. Ele foi lá, trocou o disjuntor do quadro e não apresentou o problema. Mas ele trocou os condutores que levam do quadro até o chuveiro? Ele trocou os condutores
que chegam até o quadro do medidor? E o relógio do medidor e o disjuntor do medidor foi trocado? Então deve ser pensado como um todo. Então, às vezes, um serviço que ia custar um valor X, que é só ir lá e colocar, né, e cobrar, não era bem isso, não foi feito serviço. Na verdade, o profissional, né? Muitas pessoas às vezes não entendem quando chamam um bom eletricista, que não é chegar lá e trocar a peça. Ele faz o cálculo todo para poder instalar a peça correta. Análise geral. Análise geral, não é chegar e trocar. Então, é por isso que muitas pessoas não dão valor no serviço, porque não entendem essa parte. Então, sempre quando você é eletricista, você chegar num lugar para prestar um serviço, um valor, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que sempre usar o argumento, explicar para o cara a necessidade de fazer esse cálculo, esse ajuste, para você dar o seu preço. Né, professor? Dessa forma, o argumento em primeiro lugar, um bom argumento você consegue aí cobrar o valor justo, né? O que acontece, né? A maioria das casas antigas, né? Ela entra em reforma, né? A casa tem 40 anos, entra em reforma, então ele vai otimizar todo o custo. E às vezes o cara acha que reformar é só pintar a parede, trocar uma janela de lugar, e não é. E ele esquece da parte elétrica, como também esquece da parte hidráulica, né? Custo, benefício, dinheiro, ele acha que é assim que funciona. Só que ele tem uma casa com uma elétrica de 40 anos. Bom, o que tem que ser feito? Tem que ser feito desmanchar toda e ser feito novamente tudo. Dentro do padrão. Então ele tinha um disjuntor lá no quadro de força, esse disjuntor lá no quadro de medição, né? no relógio, e esse disjuntor distribuía tudo para dentro da casa. Descia 2 fios para chuveiro, para as tomadas, para a iluminação. Era o sistema antigo. Ele tem uma casa reformada, mas no sistema antigo. Aí aconteceu, com o avanço de tecnologia, o cara colocou um computador, quis uma tomadinha ali, o chuveiro já aumentou a potência do chuveiro. O chuveiro também agora já tem chuveiro com pressurizador com água. Aí a patroa lá na cozinha já quer um pressurizador de água com água quente. Então foi aumentando e ficou em cima daquilo. O que aconteceu? Começa a sobreaquecer o fio. Essa é a primeira situação. Não vai pegar fogo no instante. Começa a sobreaquecer o fio. Aí ele começa a reclamar assim, Daniel. Nossa, toda hora que eu vou ligar o chuveiro, a luz da minha sala dá aquela piscada, dá aquela baixada. Bom, ele tem que entender que o condutor que leva até lá virou resistência. Então, mudou, né? Teve uma queda de tensão sobre os condutores. Mudou. E com isso, o relógio medidor começou a girar um pouquinho mais rápido. E ele começa a gastar mais por mês do que devia. Ele fala assim, nossa, mas não tinha nada, não tenho nada. É complicado. Eu não tenho nada e estou gastando o dobro de energia elétrica. Então, um bom dimensionamento elétrico da residência, não só os disjuntores, e sim os condutores, também influenciam no custo da sua mensalidade com a sua concessionária. Com certeza. Então, um todo. Agora, tem um custo? Tem um custo, é óbvio, tem um profissional, tem mais equipamento, só que também tudo isso tem uma segurança extrema. Então, o índice de incêndio em residência, no qual o quadro e os seus circuitos estão dimensionamento corretos, são quase zeros. Geralmente, o risco de incidente com incêndio está relacionado a hiperdimensionamento em tomadas. Aí a tomada caiu, o cara foi lá, colocou um disjuntor mais barato possível. Mas também por que está caindo, né, Daniel? Tem um disjuntor de 10 amperes? Nunca vi isso. Ele vai lá e compra um de 25. Ele mesmo troca, certo? Aí aí chega uma hora também, não tem limite, né, Daniel? Então, infelizmente, existe a proteção, e essa proteção dentro da residência, dentro da empresa, é o disjuntor. Um pouquinho diferente, Daniel, do disjuntor motor, viu? O disjuntor motor. É uma coisa diferente, mas é uma proteção também. Bom, antes da gente dar aí, o professor está falando para vocês agora dos 3 tipos aí de curvas, né? Vai estar detalhando. A gente vai estar colocando um vídeo para vocês aqui, beleza? Perto de você. Seja bem-vindo ao Clube do Técnico. O Clube do Técnico é uma escola que existe desde 2005 com cursos profissionalizantes na área de elétrica e automação.
Tornando-se membro do nosso clube, você tem acesso a mais de 20 cursos, mais de 1.000 apostilas e mais de 500 simuladores para lhe auxiliar em seus estudos. Veja como é fácil se tornar membro do nosso clube. Acesse o site www.clubedotecnico.com, vá em nossos planos, escolha um de nossos acessos e escolha uma forma de pagamento. Ao concluir a compra, envie o comprovante para o nosso WhatsApp e o atendimento lhe informará os demais procedimentos a realizar. Viu só como é fácil? Venha ser um membro do Clube do Técnico você também. Clube do Técnico EAD. Conhecimento mais perto de você. Bom, pessoal, voltamos aí. Conforme vocês viram, nós somos uma escola profissionalizante, né? Nós somos professores, chamado clubedotecnico.com. E nós trabalhamos de uma forma diferente, trabalha-se com associação, ou seja, você torna um membro, você não precisa pagar nenhuma mensalidade, porém você pode parcelar e você tem acesso aí a todo o conteúdo, tá? São mais de 20 cursos profissionalizantes com direito à prova e certificado, mais de 1.000 apostilas, mais de 500 simuladores. Vou mostrar para eles aí, professor, o certificado, o certificado, tá? Né? Então vamos lá. Se tornando membro do Clube do Técnico, você vai ter um certificado igual esse aqui do Edelson, tá? Então, o que acontece? É um certificado assinado por engenheiro, tá? Com CREA, no caso com CONFEA, e vem aqui a assinatura para você estar colocando do aluno, do diretor e o CNPJ da empresa. Então, é totalmente válido. E nós mandamos também, na última videoaula, ter o conteúdo programático, para você mandar imprimir no verso do seu certificado, tá? Então é totalmente válido. É um certificado de curso de qualificação profissional autorizado pelo MEC como um curso livre, tá? Nós somos autorizados. Reconhecimento do MEC é somente curso técnico e curso de faculdade. O nosso é profissionalizante, por isso ele é totalmente válido como curso livre, ok? E também mostrando para vocês aqui a carteirinha, na verdade é o cartão de membro, você gera esse cartão lá dentro do site, lá ao se tornar membro do clube, você pode colocar sua foto, o seu nome, o seu RG, e ela é válida como se fosse uma carteirinha de estudante, alguns estabelecimentos aceitam, tá? E você acaba pagando meia. Então, são alguns que aceitam, não são todos. A gente não pode afirmar qual que vai aceitar, mas geralmente cinema, algum lugar acaba aceitando. Vamos voltar aqui, professor? Vamos voltar. Então, vamos lá. Pessoal, então a gente voltou, o professor vai estar mostrando para vocês. Daniel, quando você estava falando aí, eu fui lá e peguei 2 disjuntores bipolares, 2. Eu peguei um, ó, certo? Mais antigão, ó. Esse estava no trampo aqui, ó. Provavelmente tentaram puxar com a trava. Mas observa por que eu peguei esse antigo. Porque ele é um pouquinho maior, ó. Fora do padrão, ó. Uhum. Mas por que fora do padrão? Porque eu tenho um outro aqui, ó. Olha aqui. Dentro do tamanho. Agora, por estar fora do tamanho, não quer dizer, ele encaixa normalmente em DIN. Bom, por que eu quero mostrar isso, Daniel e amigos do Clube Técnico? Porque a vida real, às vezes, principalmente dentro de empresa, a gente encontra de tudo. Então, a gente mostra um disjuntor de categoria, né? Uma coisa, sabe, bem mais padronizada. E chega na vida real lá dentro, não tem número. Certo? Olha. Mas o negócio é antigo. Então, não espere, viu, Daniel, que você vá dentro da indústria e encontrar disjuntores de categoria. Infelizmente, não é assim que funciona. Agora, existem novos quadros, né? Novos comandos que estão dentro da normalização. Aí sim você vai ver que é um gabarito diferente. Porém, Daniel, a vida real é um pouquinho diferente. Então, a gente tenta passar isso também no nosso curso, que nem sempre é aquilo que a gente explica. Com certeza. Tá? Pessoal, uma coisa que é muito importante, tá? Nós temos no Brasil empresas aí trabalhando aí há bastante tempo,
empresas modernas, empresas antigas. Então, o que acontece? Você vai encontrar praticamente de tudo. De tudo, tá? Ah, mas o professor não ensinou assim. Não é bem assim, pessoal. Existe um padrão, existe uma norma. Por exemplo, tem muita gente que não concorda em colocar o disjuntor da forma que o professor explicou. Acha que pode virar ao contrário. Pessoal, é o seguinte, existe um efeito chamado gravidade. A gravidade determina que para você ligar uma chave, você tem que empurrar ela. Se você ligar ao contrário, imagina uma chave de alta tensão virada. Ela pode cair e fechar. Entendeu, pessoal? Então tem coisas que tem que seguir padrão. Por exemplo, são bem básicos. Você olha, se você lê a letra da forma que o fabricante escreveu, você tem que ler. É padrão, você tem que ler aquilo, não pode pôr a cabeça, entendeu? Então isso daí são coisas que a pessoa fala, não, pode virar, não pode, pessoal, tá? Funciona, conforme o professor falou, mas existe um padrão, você vai ler. Nós lemos o português, no caso, do Brasil, daqui para lá, né? Sim. Da esquerda para a direita. Já o japonês é o contrário, mas é o padrão. Então, assim, torna-se um padrão. Então, tem a necessidade de fazer as coisas certas. Devo lembrar que uma empresa chinesa que segue esse padrão de leitura ao contrário, para que ela mande um equipamento dentro do Brasil e seja vendido normalizado, ela tem que normalizar isso aí, viu? Claro. Entendeu? Não tem que vir no mínimo inglês. Mínimo inglês. Dentro da normalização brasileira ou da normalização internacional. Tá? Correto. A normalização internacional não é de ponta cabeça. Tá? Então tem que seguir um padrão, né? Porque não é porque funciona que está certo. Tem que ser assim, tudo foi pensado, foi criado da forma correta. É a mesma coisa, o cara pega um carro, vai lá, arranca a roda, rebaixa o carro, funciona. Só que o que vai acontecer? Altera todas as características do carro. Vamos falar um exemplo? Daniel, eu comprei um baloeiro. Comprei nada, nem sei o que é isso direito, mas comprei um balão de ar quente. Correto? Sim. Eu sei que tem gás lá. O cara tem um botijão que abre e vai aquecer o gás. Se eu não colocar a pressão e a quantidade de gás certa, você acha que quanto tempo eu vou conseguir aquecer aquele interior do balão que é o ar de ar quente? Isso me influencia em quê? No voo. Sim. Né? No funcionamento do balão. Então, foi construído dentro da conformidade. Então, tem um padrão que a gente deve seguir. Para a gente ter o máximo disso. Agora, aquilo falou para você, se eu colocar o disjuntor de ponta-cabeça, ele vai proteger? Ele vai proteger, com certeza ele vai proteger. Principalmente em curto-circuito, que é corrente máxima de pico. Mas ele vai estar dentro da curva. Ele vai atingir o máximo. O cara vai olhar tudo de ponta-cabeça? Não, tem uma construção, tem uma análise que faz com que ele seja montado de forma correta para atingir o máximo de perfeição garantida pelo seu fabricante. Sim. Tá? É mais ou menos por aí para você entender. Mas a gente vê de tudo, viu, Daniel? Tem de tudo. Pessoal, você falou que um respondeu. Teve mais gente que respondeu da curva do disjuntor? O que quer dizer a curva? Existe, não tem? Não, só o Ailton mesmo. Então, falou. Vamos voltar a falar na curva. Voltando lá da curva, pessoal. Vamos falar da A, né? Porque todo mundo fala da B, C, D. Não é isso? Sim. Mas cadê a curva A, Daniel? Existe? A curva A não tem devido para que não confunda com ampere. Exatamente. A curva A, a letra A não aparece. Não existe isto. Para que erroneamente não se identifique com a unidade da corrente elétrica, que é o ampere. Sim. Então já começa em B. Então, e a B? Vamos falar da B agora, a curva B. Quais são as aplicações, Daniel, da curva B? Bom, vamos lá. A curva B, pessoal, o que acontece? Ela tem a corrente de ruptura de 3 a 5 vezes, tá? Para que da carga nominal? Então, por exemplo, se você comprar um disjuntor de 10 amperes, ele pode chegar lá em 30 a 50 amperes, uma corrente instantânea, ou seja, não é uma corrente permanente, corrente instantânea. Aonde que é usado? É usado em chuveiros elétricos e tomadas de uso gerais. Porque o tempo de atuação é curto, né? Sim. Então está em função da corrente de pico, que é o máximo que pode atingir. Certo. E em quanto tempo isso pode se aguentar ali, sim, sem que ele desarme erroneamente, né? Esse é o B. E o C? Bom, vamos lá. Já a curva C,
ela é de 5 a 10 vezes a corrente de ruptura, tá? Então, por exemplo, se você usar um disjuntor de 10 amperes, você vai ter uma corrente aí de 50 amperes a 100 amperes, ok? Aonde que é usado, professor? Usado em ar-condicionado, em bombas de piscinas, em micro-ondas e também em lâmpadas que usam reatores, lâmpadas fluorescentes, ok? Ok, e isso também está em função, o tempo é um pouquinho menor. Sim. Tá? E também a corrente pico aceitável é menor também em relação ao B. Então, com certeza. Não tem nada relacionado a um é para carga ativa e outro reativa. Não, Sim. É a curva certa que vai ser aplicada. Bom, isso é válido para se o disjuntor for monopolar, bipolar, tripolar? Dependendo do disjuntor, né? A curva é uma só. A curva é uma só. Se ele é monopolar, bipolar ou tripolar, a curva continua sendo a mesma, né, Daniel? Sim. E a D? Tem a D de dado. Olha, a D é muito interessante. Eu vou até colocar aqui um disjuntor aqui para vocês dar uma olhada nele, tá? Vocês vão ver que, tecnicamente falando, ele não muda nada, só muda a letra D. Exatamente. Só que qual que é a função da D? A D é de 10 a 20 vezes, tá? O valor aí da corrente de ruptura. E aonde que é usado? É usado na parte industrial, em grandes cargas, tá? Em transformadores também. Agora, interessante, pessoal, voltando aqui, quase a gente não encontra esse tipo de disjuntor na indústria. Por que, professor? Por que não tem? Porque o professor Ismário vai estar explicando. Por que é difícil encontrar? Bom, existem dois fatores. Um, né, não se encontra tão fácil no comércio, não é tão bem divulgado. É caro também. E é caro. E a função do tempo está muito maior em função à corrente. E eu nunca encontro uma carga que se enquadre nisso, principalmente dentro da indústria. Então, o que acontece? Não vou ligar um motor com um disjuntor de curva D? Pode? Posso, Daniel? Pode, mas você não sabe exatamente. Mas eu não sei. Não consegue monitorar, pessoal. Então, o pessoal já parte para um disjuntor motor, Daniel. Por quê? Porque tem um ajuste, né? Exatamente. O disjuntor motor nasceu para isso. Então, o que acontece? Eu consigo monitorar a carga, correto, protegendo o condutor simultaneamente, e aí eu consigo, através da janela de inspeção, que você pode observar aqui, ó, sim, um ajuste realmente da corrente nominal. E ele tem essa curva, já preparado. Então, que curva que ele é, Daniel? Não tem curva. Porque a curva não é função do tempo da corrente. Sim. Então, ele tem um tempo pré-determinado, geralmente, para a partida de motores, que é a parte indutiva. Que é longa. Só que, o que está acontecendo? Eu consigo ajustar a corrente. Então, eu consigo trabalhar exatamente num ponto onde estou protegendo o meu motor. E se eu protejo o meu motor, automaticamente eu protejo os meus condutores também. Sim. Tá? Então, existe sim o disjuntor de curva D. Não é tão divulgado assim, pelo menos na nossa região. Nunca encontrei um disjuntor de curva D dentro de empresa. E toda hora que está relacionado à parte indutiva e motores industriais, todos já partem por um disjuntor de proteção ao motor. Porque Daniel, vamos ter um exemplo. Vamos supor que esse aqui seja um disjuntor curva D, né? Mas ele respeita a corrente, está lá a corrente certinho. Mas olha, é alta a corrente. E o motor, se o motor tiver uma corrente alta, eu não encaixo o terminal aqui, porque o terminal é alto também. Então tem tudo isso, essas condições. Então eu vou partindo aqui para disjuntores motores, que tem uma condição de corrente maior. Olha aqui, ó, máximo 22 amperes. Isso aqui é a corrente nominal do motor. A corrente pico depende da carga do motor, do peso do motor e sua potência, pode atingir até 80 vezes a corrente nominal. Sim. Então ele está preparado para isso. E eu ajusto. Lembrando que se o meu motor consome 22 amperes, Daniel, eu não vou ajustar para 22 amperes. Eu vou ajustar um pouquinho abaixo. Ou seja, eu nunca vou ter 100% de potência em cima do motor. Uns 95%.
Isso enriquece a vida do motor, né? Ah, mas tem que produzir mais, eu venho aqui, ajusto e toco o motor, mas vai queimar o motor mais cedo ou mais tarde. Porque também eu estou atuando na tensão de pico. Olha aqui um outro, Daniel, ó. Maior corrente, maior acionamento, maior potência, maior proteção. Olha o tamanho da proteção. Olha aqui. Então tudo está em função. É uma diferença bem grande. É bem grande, mas observa aqui, Daniel. Esse aqui, 22 amperes. Olha esse aqui, ó. 25. Não é muito, né? Não. Se for pensar, não é muito a diferença. Só que como aumentou o range, aumentou toda a condição de segurança, então automaticamente tem condições diferentes, inclusive padronizações diferentes. Gabinete, tudo. Certo? E o sistema é o mesmo, ó. Liga, desliga. Olha, lembra que a gente falou assim que tem um terceiro estado, Daniel? Você lembra? Estado de trip. Olha aqui, ó. Você focaliza. Tripad. Ou seja, se ele tiver aqui assim esquematizado, quer dizer, ele já, né? Desarmou. Mas ele desarmou por excesso de temperatura ou de corrente? Os dois, né? Nesse caso. Só que enquanto ele não esfriar, ele não vai voltar. Não vai voltar. E uma coisa importante, pessoal, disjuntor motor, devido aí à segurança, devido à norma NBR de número 10, ele tem aí uma condição que qualquer manutenção é possível colocar um cadeado, né, professor? Exatamente. Então, ó, vamos falar nesse pequenininho aqui primeiro, ó. Olha lá, ó. Tem um furinho para você colocar um cadeado. Laçar como chama? Um cartão, pode colocar um cadeadinho com um cartão vermelho. O pessoal usa também assim, às vezes, o cartão vermelho usa uma garrinha, uma cinta Hallerman vermelha. Uma cintinha. Sabe, porque aí você tem que cortar com alicate. Tem, né? Nas situações. E esse aqui, Daniel? Olha aqui, ó. Puxa ele. Pra puxar ele não é fácil, não, mas eu puxo ele. Na verdade, ele vai abrir se ele estiver fechado, né? Ele não abre se estiver aberto. Que interessante. Tá? Ó, está ligado. Não abre. Não abre. Não deixa abrir. Ó, não só. Olha aqui. Tá, agora ele vai para travar. Tá vendo, pessoal? Por quê? Porque eu só consigo travar ele na posição desligado. Isso. Senão eu estou aqui, eu posso travar ele aqui? Não, travar ele na posição desligada. Olha lá, a janelinha, consegue ver? Correto. Ó, o grandão também, Daniel. Olha aqui. Puxei a janelinha. Ó. Tem aqui um pininho que segura. Mas esse pininho segura só a movimentação, né, Daniel? Sim. Movimentação. Se você vir aqui com a força de Hulk, você arrebenta. Aí é contra né? Aí a conta física no negócio, sabe? Física. Então tem um porquê, tá travado. Ó. Você põe aqui uma identificação, um cadeado, depois você solta o cadeado e faz o acionamento dele corretamente. Verdade. Pô, que legal, né? Que bacana. Perguntas, Daniel? Tem perguntas aí, o pessoal está perguntando, o Rafael perguntou se dá para fazer uma revisão, a gente faz uma revisão rapidinha, né? Uhum. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte, nós temos aí 3 tipos de classe de disjuntor, a B, a C e a D. Não tem a A, devido à unidade de ampere, tá? Até mesmo, pessoal, a gente tem costume de falar 10 amperes, mas na verdade está errado. Nenhuma unidade tem plural, né? É 10 ampere, tá? Não é 10 amperes, é 10 ampere. Por quê? Mas costuma errar. Costumo toda hora. Quer ver uma coisa que sempre discuti em aula? A palavra voltagem. Ela existe, Daniel? Não, né? Na verdade, eu vou contra você. Ela existe. Ela porque tem, nos livros americanos, em inglês, aparece ela. Certo. E como a gente tem essa influência, tem a voltagem. Mas dentro do português, voltagem. Não, tem a unidade volts. E estamos falando de quem? Da tensão elétrica. Tensão elétrica. Entendeu? São coisas diferentes. Mas é um dilema e a gente vai estar trabalhando para cima e para baixo e vai escutar, voltagem, amperes, né? Isso é normal, mas é erroneamente, né? Quanto mais técnico você conseguir ser, melhor para você. É melhor. Bom, então vamos lá. B, C e D. Não tem um A devido aí à unidade da corrente, não ampere. Na classe B, a ruptura dela é de 3 a 5 vezes. A classe C, de 5 a 10 vezes. E a classe D, de 10 a 20 vezes. Só que acontece, a classe D,
Esse valor aí, ele não tem ajuste no caso do disjuntor que a gente até mostrou aqui para vocês. Ele é fixo, tá? Ó, na revisão, Tá. um disjuntor monopolar, bipolar, tripolar. Certo, eu vou mostrar novamente aqui a imagem dele, D. né? Para poder estar vendo que o D não tem ajuste aí no caso do motor. Então, por isso que não usa muito. Então, o pessoal prefere usar o disjuntor que o professor está mostrando, que é o disjuntor motor, que tem o ajuste ali. Que nesse caso ele corrente. nasceu e foi criado em proteção ao motor. Certo. Tá? Mas por quê? Em função da curva, eu consigo ajustar a curva do tempo? Não, a curva da corrente. Curva da corrente. Certo. E como o motor pode atingir até 80 vezes a corrente nominal, a partida do motor. Então, em função disso, eu consigo ele internamente. Ou seja, 80 vezes, o motor meu parte com 3 amperes. O máximo meu aqui é 3.2 nesse aqui. 3 amperes, então 80 vezes, mas eu não tenho aqui para ajustar. Você não ajusta isso. Você ajusta a corrente nominal. Quando ele parte, ele dá ao pico, sobe a corrente, mas já começa a acelerar o eixo e começa a descer. Mas como o eixo pode estar pesado, esse tempo de descida, que é a descida da curva da onda, tem um tempo. Aonde está predeterminado esse tempo? Internamente. Então, vamos dizer que o seu acionamento é um pouco mais lento, né, em relação à curva B, que tem uma velocidade. A curva C é um pouquinho mais rápida. A curva D respeita um tempo maior e o disjuntor motor, além de respeitar esse tempo, eu consigo ajustar a corrente nominal dele. Olha aqui um grandão. É óbvio, né? Maior corrente, maior potência do motor, maior a corrente. Esse aqui temos uma corrente aí na revisão de 25 amperes. Tá? Lembrando, para quem respondeu a pergunta aí, parabéns. Né? É isso aí. Não existe disjuntor de classe A em função erroneamente de ser confundido com a unidade de medida da corrente elétrica, que é o ampere. Correto. Bom, pessoal, tem mais algumas perguntas aí. Você pode estar entrando, perguntando para a gente. Vai ter reprise hoje? Vai ter reprise hoje no Facebook. Na reprise eu posso perguntar, Daniel? Pode perguntar. Se eu perguntar, vai ficar difícil. Mas o aluno pode. Pode. Tá. Quem estiver visitando aí o Facebook, o YouTube, né? Pode fazer pergunta. Você que está respondendo hoje? Eu vou estar respondendo. Isso. Pode entrar às 8 horas, está no horário de Brasília, aqui no Facebook também. Na nossa fanpage, a gente vai estar aí fazendo essa reprise. Maiores detalhes, viu, Daniel? Desculpa eu te cortar, perdão. Maiores detalhes sobre dimensionamento de quadro, tanto na parte elétrica como elétrica industrial, inclusive nas proteções, né, que existe. Quais são as proteções que existem em quadro, Daniel? Então, nós temos disjuntores. Né? Nós temos aí os DR, nós temos os dispositivos de surtos, né? Surtos. E também dependendo do quadro, aí pode entrar o relé térmico, né? Então, todas as proteções e como montar e funcionamento, você pode divide assim passo a passo da sua aplicação e a sua necessidade no mercado. O membro do clube técnico tem acesso aos cursos de elétrica residencial predial. Sim. E inclusive na parte de comando fala alguma coisa, né, Daniel? Com certeza. E, pessoal, é importante lembrar que o Clube do Técnico existe aí já há 14 anos, tá? Desde 2005. E nós estamos, né, trabalhando para estar mudando, alterando, atualizando muitos cursos aí com método novo, que o método que a gente está aplicando igual a esse que você está vendo aqui, que é um método mais interativo, tá? Na qual a gente consegue tirar as dúvidas de vocês aí online, né? E está colocando para as pessoas visualizarem mais a parte prática. Então a gente está inovando, o Clube do Técnico sempre inovando. E se você puder tornar um membro do nosso clube, basta você entrar em clubedotecnico.com, você entra lá, escolhe um plano de acesso, trabalhamos com plano de 1 ano ou plano vitalício. Aí você paga uma vez só. O que seria o vitalício? O vitalício é enquanto o Clube do Técnico existir. Você paga uma taxa só, tem acesso a hora que você quiser. E a gente sempre adiciona conteúdo novo e você não tem nenhum custo, tá, em cima desse conteúdo novo, ok? São cursos de qualificação profissional, porém são cursos com certificado totalmente válido, tá, pessoal? Totalmente válido. E nós estamos na cidade de Mogi Guaçu, nós temos uma sede aqui em Mogi Guaçu e estamos à disposição
para poder estar aí ajudando vocês, tá? Se você quiser vir aqui conhecer, é só entrar em contato com a gente aí pelo atendimento, né? Pelo WhatsApp do Clube do Técnico. A casa aqui está à disposição, está aberta. Vim aqui tomar um café com a gente. Ok, pessoal? Bom, alguma pergunta mais, alguma Daniel? pergunta? Vamos lá. Ó, só tem revisando, pergunta aqui. Né? Teve um que fez dar uma revisadinha, né? Sim. Ó, esse disjuntor motor está na posição on, ligado. Ó, eu não consigo soltar aqui. Mas soltar o que você quer? Olha, soltar aqui. Mas para que você quer soltar aqui? Vai quebrar o negócio, Daniel? Sim. Não, para pensar. Na posição desligada, esse pino ele desloca para cá. Observa lá. Travando aqui no pininho, impedindo que você ligue. E colocando aqui um cadeado. Uma fita Hellerman vermelha, um cartão vermelho, impedindo que você acione. Depois que estiver liberado, olha lá. E você consegue acionar. E por que aquilo não abre? Porque eu não vou travar de alguma forma o knob em posição ligada. Então já pensado dessa forma. Tá? Ó, desligado, ligado. E para aqueles que não têm esse dispositivo, como esse aqui, ó. Esse aqui, ó, esse liga e desliga, ó. Disjuntor motor também, ó. Sim. Só que no desliga, observe que a janela não tem nada, ó. É maciça. Mas olha quando tá ligado, né? E desligado, ó, desligado. Eu passo aqui um cadeado aqui, observe que tem um furo. Aí eu não consigo ligar. Então isso é uma proteção que identifica se aquele quadro, aquele circuito, aquela máquina está em manutenção. Sim. E somente o eletricista responsável pelo cartão vermelho que foi acionado e o chefe dele Correto. consegue liberar isso para que tenha uma ligação com segurança. Correto. Tá? Qualquer outra pessoa que faça isso, com certeza corre um risco de ser dispensado, né? Porque é um risco máximo de segurança, né, Daniel? Com certeza. Bom, eu gostaria que você mostrasse esse disjuntor aqui. Tem uma pergunta aí do Rafael Mesquita. Uhum. Ele perguntou: tem disjuntor C monopolar? Tá aí. C monopolar. C monopolar de 32. Tem disjuntor monopolar em qualquer curva. B, C ou D. Sim. Tá? Tem. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui na ponta do meu dedo. C. Tem, tá? Então a curva é indiferentemente do modelo. Monopolar, bipolar ou tripolar. A curva é indiferente. Tem para todos os gostos. Sim, tem todos os gostos aí. E, pessoal, é importante comentar com vocês que esse argumento de saber qual é o disjuntor correto, qual que é aí a especificação correta, isso daí é importante para você estar passando, tá? Adiante. Porque não é simplesmente muitas pessoas aí, eu vou fazer uma instalação, eu vou lá no material elétrico, vou comprar, eu não tenho conhecimento nenhum, vou estar ligando, vou estar fazendo isso. Não é assim, compra, pessoal. Às vezes o mais barato. Compra o mais barato. Aquele, sabe, posso fazer aquele cor escura, sabe? Aquele, mais, vamos dizer, mais ralé, mais não adianta. Não adianta. É a sua segurança que está em jogo. E outra coisa. Seu patrimônio, né? É uma coisa importante, porque no final da história o barato sai caro, tá? Sim. O barato sai caro, porque não compensa fazer esse tipo de manutenção, de trabalho, de instalação. Procurar um profissional que tenha conhecimento, que saiba o que está fazendo, tá? E instalar da forma correta, porque é uma segurança que está envolvendo até vida de pessoas, né? Sim. O risco de incêndio, N situações, né? E em alguns lugares da empresa, viu, Daniel? Caindo numa parte da empresa, são assegurados. E se o quadro não estiver dentro da norma, devidamente dimensionado e não avalia de incêndio, ele pode até perder o seguro. Viu? É isso aí. Ó, tem uma pergunta do Carlos Borba aqui sobre DR. Se tem um DR de 20 amperes, exemplo, o disjuntor que eu devo usar junto ao DR deve ser maior ou menor a sua corrente nominal? Vamos lá, você responde, quer que eu responda? Não, pode responder se quiser. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Qual que é a finalidade do disjuntor? Qual que é a finalidade do disjuntor? Proteção do quê? Dos condutores. Dos condutores, tá? Então o que acontece? Ele protege os condutores. Então, respondendo a tua pergunta, o DR tem uma outra finalidade. O DR
ele é dispositivo à prova de choques elétricos com corrente baixa em relação a lugares úmidos. Exatamente. Tá? Ou seja, o pessoal costuma dizer que é fuga, né? Fuga. Então, uma corrente pequena fuga de corrente na parte molhada é necessário para que o disjuntor desliga, tá? Desarma, Exatamente. tá? Quer um exemplo na vida real? Um exemplo, né? Tem lá uma tomada baixa 30 centímetros, uma TUC, tá? E nesse circuito tem um DR. Sim. Apenas isso. E temos uma criança gateando na casa. E por um descuido, a criança foi até lá e tentou colocar o dedo na tomada. Lógico que as tomadas novas impedem isso, né? Mas a inteligência da raça humana supera, né? E ela colocou um brinquedinho lá, e esse brinquedinho, por um azar, é condutor. Ou seja, nós estamos provocando um devido choque elétrico. Essa fuga que teve, que não é do circuito, viu, Daniel? Mas entre a passagem da corrente elétrica do polo fase pela mão, nesse caso, de uma criança e até o terra, já é uma fuga. Sim. O DR detecta em altíssima velocidade, menos de 1 segundo. Certo. Porque cai a relação de Joule e Ampere. Sim. E automaticamente a criança vai chorar, vai levar o instinto, mas não vai ser fatal. Não vai ser fatal. Entendeu? Essa que é uma função do DR. Então o DR tem uma função que é proteção, no caso aí, de um choque elétrico, só que é correto usar um disjuntor geral para poder já ter a proteção do circuito. Só que detalhe, aí que está o X da questão. O geral tem que ser dimensionado para todas as cargas. E o DR para aquela carga específica. Se você colocar, por exemplo, um DR como geral, certo? E o que acontece? Por exemplo, dentro da minha casa não tem nenhuma ocorrência, mas lá perto da piscina começou a ter uma pequena fuga em função de água, grama, alguma coisa, aquelas luzinhas, sabe? E começa o DR consegue detectar essa fuga. Ele apaga a casa inteira. Vai desligar tudo, né? Vai pagar geral a casa inteira. Por quê? Porque eu economizei no R como principal. Sim. Tá? Então, protegendo o quê? O DR protege a segurança. Sim. Agora, esse circuito que está no DR tem uma carga. Sim. Vamos imaginar que a carga máxima seja de 20 amperes. Então, o DR seria de 20 amperes. Então veja bem. Ele atua como proteção da corrente elétrica. Correto. Então, sendo claro aí para o Carlos, é o seguinte, disjuntor geral é um valor, aí depende da carga, e o DR é para proteção daquela carga lá que você está fazendo o circuito. Então, veja bem, geralmente, o proteção geral é maior, né? Tem que ser maior. Sim. Tem que ser maior, porque ele vai proteger todos o circuito. Mas lembrando que se ele colocar como geral, é toda a soma do circuito. Toda a soma do circuito. Mas lembrando também que se qualquer um dos circuitos lá apresentar uma fuga, o DR, estando como disjuntor principal, vai desligar todo o quadro. E nesse caso, se for uma casa de um andar só, provavelmente vai apagar a casa inteira. O DR ele é muito usado para proteção no caso de um determinado equipamento ou determinado setor, tá? Cozinha. Ambiente úmido. Cozinha. Ambiente úmido. Banheiro. Área de lazer. Fábricas, né, que usam muita água. Fábrica. Então, o que acontece? Tem que estar atento a isso daí, porque o disjuntor geral é um, o DR é outro, ok? E outra, vamos falar, você falou em fábrica, né? Um DR, se ele estiver dentro de um circuito indutivo com um motor, o motor, se ele não tiver o IPI certo, que é a proteção de condições exposto o material, ele se rompe muito fácil em relação à umidade. Ou seja, o motor apresenta uma alta fuga, mas ele continua funcionando, né? Sim. Continua funcionando. Se ele detectar essa fuga, automaticamente desliga. Então, se a gente for pegar um sistema de indústria antigo e colocar um DR, vamos ter problema. Vai ter problema. Porque vai desarmar toda hora. Eu já trabalhei numa empresa que vivia desarmando. Até sua chefe manda arrancar aquilo de lá. O que acontece? Era um problema muito simples, era uma máquina que estava faltando aterramento. Exatamente. Era o suficiente para desligar tudo, a fábrica inteira. Na verdade, até tem aterramento, né? Mas é um aterramento às vezes precário, ou não tem manutenção, ele se rompeu e achou que... E é importante, pessoal, que o aterramento, às vezes é visível, mas ele nem sempre funciona. Então, não é assim, chegar lá e fazer o aterramento. Tem que ter medições para verificar se está correto. Condições, Condições, né? Não é chegar aí, eu cheguei lá, coloquei a haste lá. Não é bem assim não, tá? Vamos lá, o Edgar
O Edgar Benjamin, ele tem uma pergunta. Como é instalado um DPS, que é um dispositivo de proteção de surto? Em paralelo à fase, ao terra, e também em paralelo ao neutro. Ou seja, qualquer condutor que chega no quadro fase, neutro, ele vai ao terra. E se o condutor terra que vem do medidor junto, que às vezes acontece se for muito distante, do próprio terra que está chegando, um DPS é instalado a um terra local do quadro. Sim. Porque pode induzir o condutor a uma tensão de passo e ter o disparo. Lembrando que o DR é um surto de tensão elétrica em um circuito. É isso. Se quiser falar de uma outra forma, Daniel, porque às vezes eu falo meio técnico, fica meio, né? Uhum. Mas é uma proteção de descarga elétrica? Não é descarga elétrica. Também, né? Na verdade, o transformador da rua só pode dar um pico muito grande de tensão e ele detectar. Né? Uma indução, um risco. Então, se protege toda a fase no quadro. O neutro também se protege, porque pode ter uma tensão de passo. E se o terra que vier, se vier um terra muito distante, de um quadro ao outro, ou do medidor ao quadro, se esse terra vier, porque às vezes geralmente vem um neutro aterrado, né? Sim. Mas pode ser que venha. Então, pensando na tensão de passo, que é a distância induzida de uma descarga elétrica em função à dissipação eletromagnética, também coloca um DPS no terra distante, mas tem que ter um terra próximo do quadro. Não pode ser o mesmo. Você fala, mas de terra é por causa da indução. Então há quadros que tem, sim. Eu trabalhei numa empresa, pessoal, que existe lá um local, né, bem distante, propriamente dito, da fábrica. Sim. E toda vez que chovia, devido a essa distância muito longa, toda vez que chovia, queimava equipamento. Então o pessoal colocou dispositivo de surto somente lá naquela área e assim resolvia o problema. Alguma descarga elétrica, algum para-raio que já estava fora dos padrões, estava induzindo uma tensão de passo nessa fiação eletromagnética e tinha essa tensão de surto, né? O que acontece, viu, Daniel? Às vezes a tensão de surto não é dentro da sua parte predial, não é do seu patrimônio. Externo, né? Parte externa. Cai um raio lá na praça, os condutores do lado induzem essa descarga elétrica e essa tensão de surto vem para todo o quarteirão. É isso aí. Entendeu? Acontece também. Então, que é o que mais acontece, na verdade, né? O pessoal está pedindo aqui, eu vou estar mostrando o certificado, tá? Sim. Do Clube do Técnico. E eu vou estar colocando aqui para a gente encerrar. Aí, pessoal, tem um modelo do curso, tá? O modelo do certificado, aliás. Ele vai a assinatura do engenheiro com CREA, vai o CNPJ da empresa, vai uma área para você poder estar inserindo sua assinatura. Ele tem um código de segurança. Qualquer empresa que entre em contato com a gente rastreia, tá? Para saber que realmente você fez o curso, atingiu a nota necessária, que é 7, para você receber o certificado. Importante lembrar que se você não conseguir atingir a nota 7, você pode fazer de novo, sem nenhum custo, tá? Você pode fazer de novo depois de um tempo aí e você vai ter o seu curso totalmente válido, como curso de qualificação. Eu aconselho, Daniel, assim, se você não passou na prova online lá, para gerar, eu aconselho você rever o curso. Sim. Assista de novo, aprenda de novo. Isso é bom para você, profissionalmente. É bom, sempre você está revisando. Você faz a prova de novo, porque existe um tempo, né, para ser gerado de novo um outro certificado. Então não é instantaneamente. E outra coisa também. Você ganha um tempo reaprendendo um pouco. Com certeza. Eu ia fazer a pergunta, mas você respondeu, né? Sim. Acontece muito pouco, né, Daniel? Que às vezes alguma empresa ligue perguntando da validação desse certificado. Acontece muito raro, as empresas aceitam perfeitamente, mas tirando o código QR, que é uma identificação digital, através dessa codificação digital, da documentação, mais o CPF, tudo certinho, a gente tem um controle total de qual certificado foi solicitado, qual dia, qualquer hora que o membro foi lá no site e fez a solicitação. Isso é importante, né? É importante porque é o seguinte, pessoal, devido aí à ISO, tá? E até mesmo devido aí à indústria 4.0, todo profissional que trabalha na área, principalmente elétrica e automação, se faz necessário que ele tenha um certificado válido. Então é devido a essa preocupação nossa, tá? Como que funciona? O Clube do Técnico, você vai lá, você compra, paga uma vez só, tem acesso a todo o conteúdo e você já consegue ir lá e conseguir certificar de tudo? Não. Não é bem assim. Tem prova,
Você tem que tirar nota, porque fica documentado, senão não tem validade, pessoal. E o Clube do Técnico foi criado em 2005, já tem aí 14 anos, graças a Deus, justamente pensando em ajudar as pessoas que não têm condição de estar fazendo curso presencial. Exatamente. Nós, como professores... Não tem, às vezes, curso presencial. Com certeza. Não tem. Eu, como professor, eu recomendo o curso presencial, sim. Sim. O EAD é para ajudar a pessoa, tá? Para ajudar você a rever coisas que talvez você não viu. E está atualizado, porque como que você vai conseguir se atualizar? Ah, você vai voltar lá para o curso? Vai voltar para a escola? Eu não tenho tempo? Então o EAD ajuda, né, professor? Exatamente, o EAD ajuda muito, é um reforço, vamos dizer. E para quem mora distante de cidades interiores, né, assim, distante do centro mesmo, onde acontece, que é onde às vezes está as escolas, sim, tá? Tem a dificuldade. Eu lembro quando eu estudava, Daniel, eu tinha que ir até a cidade de Campinas. Na antiga, não sei nem se existe a escola Arquimedes. Arquimedes, tem sim. Era muito famosa, eu estudei lá. Por quê? Porque eu tinha esses recursos. Então eu tinha que ir ônibus, era distante, mas nem todos têm distância. Tem gente que mora a 500 quilômetros de distância. Então como é que essa pessoa vai deixar de ser técnico? Principalmente aquela que nasceu técnico, né? Aquela que tem dentro dela e começa a ser frustrada, né? Então, nosso curso... O Clube do Técnico EDA, né, que é a distância, EAD, tem essa característica de chegar até qualquer lugar do planeta, desde que o seu interesse seja se tornar um eletricista. Com certeza, não só eletricista, né, como outras funções, outros cursos. Tem a área de instrumentação. Né? E a gente está investindo bastante, pessoal, em equipamento, tá? Então, não adianta. O objetivo nosso é que você aprenda da forma real, como é na indústria, como é na empresa, para você chegar lá e resolver o problema, tá? Então, essa é a ideia. Bom, pessoal, chegando aí mais uma vez ao final, você tem alguma coisa aí, Ismar, para comentar? Não deixe de sempre estar visitando o Clube do Técnico, acompanhando a gente nas lives no Facebook, no YouTube também, no nosso canal, né? Pode compartilhar, deixa o seu joinha lá, sininho, toda vez que sair um videozinho novo, a gente tá lá e a gente vai estar acompanhando. A gente tenta fazer uma interação com o público, certo? Para divulgar o nosso trabalho e também divulgar o nosso conhecimento, tá, Daniel? Correto. É isso aí, pessoal. Não esqueça de falar da reprise. Hoje, reprise às 8 horas da noite, aqui no Facebook, na nossa fanpage, tá? A gente vai estar reprisando esse vídeo aqui e eu vou estar respondendo para vocês as perguntas aí que vocês fizerem, tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Um abraço para todo mundo aí, que vocês tenham um excelente dia, tá? Que Deus abençoe todo mundo e a gente espera vocês, se Deus quiser, até a próxima. Lembrando, pessoal, que só você, somente você, vai valorizar o seu conhecimento. É uma coisa muito pessoal, então corra atrás do seu conhecimento, porque o Clube do Técnico oferece enormes possibilidades. Com certeza. Deixa o joinha lá para nós, né? Valeu, pessoal. Até mais. Próxima. Até a próxima.